Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes, a nossa casa. Espero que estejam todos bem nessa tarde e que possam sair daqui melhor do que chegaram. Tem alguém que está vindo pela primeira vez à nossa casa? Ok, então tá. Hoje eu vou apresentar a vocês o senhor Jaime, né? Nosso amigo aqui, veterano da casa, que vai fazer a palestra, e o tema será a virtude. Então eu acho que assim, muito importante, né, para a nossa vida, principalmente essa vida atual que nós estamos tendo. Eu vou ler agora um preparo do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. Firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Isso está em Paulo, Coríntios. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se que de todo o conjunto da vida é criação universal. Fé representa conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem um lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os seus aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessantemente trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos coríntios, encareceu a necessidade da nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Graças a Deus. Graças a Deus. Nessa paz com o nosso mestre, com os trabalhadores dessa casa que aqui se encontram nos auxiliando, elevemos nosso pensamento a Deus, rogando ao nosso Pai de misericórdia infinita e ao nosso Mestre Jesus, que esteja conosco nesse momento, auxiliando-nos no fácil entendimento, auxiliando ao Senhor Jaime, para que ele consiga colocar tudo aquilo que ele planejou para hoje. Agradecemos, Senhor, mais uma vez por todas as oportunidades dos seus ensinamentos, por tudo aquilo quanto estamos ainda aprendendo, por todo o caminho que o Senhor nos orienta, que o Senhor estende as suas mãos para nos levar. Contamos com a sua proteção, com o seu amparo, com a proteção de Maria de Nazaré,
de Dr. Bezerra de Menezes, de Dr. Miguel Couto e todos os bons espíritos que nos cercam, que possamos ser agraciados nessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os espíritos de luz, estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade, com muito amor no coração. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui, a administração dessa casa, por ter me convidado para falar sobre um tema tão importante. As virtudes, na realidade são as virtudes. De acordo com o dicionário, a virtude é uma disposição habitual para a prática do bem, excelência moral, probidade, retidão, conjunto de todas as boas qualidades morais, ação virtuosa, força moral, valor, coragem, castidade, modo austero de vida, qualidade ou capacidade de produzir certos efeitos, propriedade, eficácia, validade, vigor, virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Meus amigos, há 20 séculos, Deus, em sua infinita misericórdia, enviou Jesus aqui no planeta Terra para nos ensinar. Ele deixou 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao seu próximo como a si mesmo. Os espíritos, há 167 anos, vieram com a doutrina dos espíritos. E no capítulo 6, o Consolador Prometido, o Espírito de Verdade deixou 2 ensinamentos. O primeiro, espírita, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Então, se nós estamos aqui neste momento e vamos nos instruir a respeito da virtude. Como nós lemos aqui, a virtude é tudo aquilo para a prática do bem. Então, os Espíritos estão falando para nós que nós não temos mais tempo, que nós temos que aprender a amar. A amar, não aquele amor que uma pessoa tem para com a outra, mas aquele amor que vem do coração, como Jesus nos ensinou. O amor é uma virtude. Quando que nós vamos aprender a amar? Será que nós vamos ainda ficar de braços cruzados e dizendo apenas, eu não sei amar? Com 20 séculos que já se passaram, quando eu quero aprender alguma coisa, eu luto. Então, para me aprender a amar, eu tenho que querer. A vontade, ela desenvolve e faz com que eu tenha disposição para correr atrás de qualquer coisa que eu queira.
Nós temos que desenvolver muitas virtudes. E uma virtude, a fé, acreditar que eu posso, a força, a vontade, a coragem, são virtudes que nós temos que colocar em nossa vida, porque nós somos guerreiros. Vocês já repararam quantas situações nós já passamos na nossa vida? Quantas dificuldades nós já passamos e que nós já vencemos? E que às vezes nós estamos passando agora por alguma situação e achamos que não vamos vencer. Nós nunca estamos sozinhos nem abandonados. Nós temos uma âncora chamada Jesus, que está sempre conosco, nos auxiliando e nos protegendo. No momento de dificuldade, no momento que nós sintamos que nós realmente estamos perdendo as nossas forças, vamos procurar ajuda. Vamos desenvolver a virtude dentro de nós. Tem tantas virtudes. Como é que eu posso desenvolver? Nós também temos tantos vícios. Nós temos tantas sensações. Nós temos tantos problemas. Todos nós temos doenças. Todos nós sofremos aqui no planeta Terra. Mas depende de como eu passo essas situações. Os Espíritos estão falando para nós: lutem. E Jesus falou para nós quando veio aqui: bata e a porta se abrirá. Procura e achará. Pede e obterás. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Esta casa, e agora tem outra ali, SEAP, agora tem a irmã Joana aqui na frente. Aqui, nós estamos agora com 3 casas maravilhosas. E as portas estão sempre abertas. E nós não procuramos essas casas se nós não quisermos. Então, quando nós precisarmos de alguma ajuda, venham. As portas estão sempre abertas. Nós não cobramos nada de ninguém. Nós estamos aqui para desenvolver o sentimento de amor, como Jesus nos ensinou. E que os Espíritos vieram falar para nós: meus filhos, não há mais tempo de vocês ficarem com braços cruzados. Não há mais tempo de vocês ficarem dizendo: eu não sei amar, e não fazerem nada para aprenderem. O planeta Terra está passando de provas e expiações para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, nós vamos ter uma crença maior que Deus existe. E esses ensinamentos que os Espíritos vieram trazer para nós nesses livros, eles vieram dizer para nós: acreditem, vocês podem. Então, quando eu coloco dentro de mim a certeza de que eu posso, a certeza de que se eu não desistir, eu vou conseguir, é uma virtude. Quando eu coloco dentro de mim que eu acredito, que eu recebo uma ajuda quando eu preciso, que Jesus é uma âncora para me segurar quando eu preciso, que Deus existe, que Deus nos criou, e que eu vou aprender a amar, porque eu fui criado para desenvolver o sentimento do amor dentro de mim. Vocês já viram quantos seres estão necessitando de ajuda? Vocês já viram quantos seres doentes nos hospitais? Vocês já viram quantos seres em sofrimento, que às vezes precisam de uma palavra, do incentivo, de compreensão, às vezes até só um abraço? Quando eu desenvolver o amor como Jesus me ensinou,
eu posso começar a dar para esse ser essa certeza de que ele não está sozinho e que, se ele tiver vontade, ele pode sair de qualquer situação que ele está passando. Nós vamos ver o que precisa para que a gente possa desenvolver a virtude dentro de nós. Nós tínhamos, antes, nós estávamos na escala primitiva, quando nós fomos criados. Já evoluímos, estamos num planeta de provas e expiações. Vamos passar de provas e expiações para o mundo de regeneração, um pouquinho melhor do que provas e expiações. Apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, nós vamos ter muito mais crença em Deus. Nós vamos acreditar na existência de Deus, e nós vamos acreditar que, como filhos de Deus, nós podemos fazer coisas maravilhosas, se nós quisermos. Mas, para isso, eu tenho que querer. Se eu ficar de braços cruzados esperando que meu amigo, meu vizinho vai fazer, eu não faço nada. Então está na hora de eu me movimentar. Venha aqui para essa casa estudar. Venha aqui para ajudar uma criança, para ensinar uma criança a evangelização, para ensinar uma criança que Deus existe, para ensinar uma criança que Jesus tem que trazer ensinamentos que eles vão precisar na sua escala evolutiva. Nós podemos, mas para eu fazer, eu tenho que ter a vontade. Não adianta nada eu falar para vocês, façam, mas cada um é um ser individual. Nós já sabemos que estamos aqui na doutrina espírita. Eu sou um espírito. Sou um perispírito que moldou esse corpo físico. E sou um corpo físico que vai ficar aqui quando eu desencarnar. Tudo que estou aprendendo, não é o meu corpo físico que está aprendendo, é o meu espírito. E como meu espírito vai continuar na sua trajetória evolutiva, tudo que eu puder fazer aqui na Terra, para eu me desenvolver, eu estou plantando para quando eu estiver lá na erraticidade. Nós vamos continuar em nossa caminhada evolutiva. E nós olhando como temos seres que estão precisando de ajuda, não é possível que nós ainda fiquemos de braços cruzados, sem fazermos nada, somente esperando que as pessoas do meu lado façam. Eu sou um espírito individual. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. O que eu tenho que passar, sou eu que tenho que passar. Posso pedir, fazer prece, ajudar, mas aquele ser, o que ele tem que passar, ele tem. E como guerreiros, e como filhos de Deus, nós podemos vencer as batalhas que nós temos. Os espíritos, aqui nessa casa, nós temos muitos estudos, não só nessa casa, como no SEAP, como na Irmã Joana. Aqueles que quiserem, venham estudar conosco. O que esse livro aqui fez pela minha vida, há 22 anos, quando eu entrei aqui nessa casa, eu era bem diferente. É um manual de vida.
E toda semana nós temos estudos aqui aos sábados, quarta-feira, segunda-feira. Temos estudos online para aqueles que quiserem ficar em suas casas, para poderem acompanhar e estudar conosco. E falam tantas coisas maravilhosas, que quando nós realmente começarmos a entender, seguir e praticar os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, muitas situações que nós passamos serão modificadas e nós melhoraremos muito. Neste livro contém os ensinamentos morais de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que quiserem, não precisam nem ler a Bíblia, mas pegam esse livro e leem somente as passagens que nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui e procurem entendê-lo. Você realmente vai ter uma evolução maravilhosa. Além dos ensinamentos morais de nosso Senhor Jesus Cristo, contém os comentários de Allan Kardec, intuído pelos Espíritos. Contém as instruções dos Espíritos. E essas instruções sobre a virtude foi um Espírito que trouxe para nós. O nome dele, François Nicolas Madeleine. Ele fala o seguinte: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Tenho certeza que todos nós temos noção do que é virtude, vícios, defeitos. Nós temos instintos, nós temos sensações maravilhosas que fomos criados aqui nesse planeta Terra, que ainda não conseguimos domar essas sensações, e elas são maravilhosas porque realmente nos fazem sentir muito bem. Mas quando Jesus veio aqui, há 20 séculos, ele, quando começou a falar para nós sobre a lei do amor e do perdão, ele deixou para nós o sentimento. E a virtude precisa começar a ser criada, a ser tratada através do nosso coração. Allan Kardec, há 167 anos, quando veio aqui, ele falou para nós: fora da caridade não há salvação. Ao que nós temos aqui na doutrina dos Espíritos. Primeiro, amar Jesus há 20 séculos. Há 167 anos, os Espíritos falou para nós: amar. Vocês precisam aprender a amar. O amor é o sinônimo da caridade. Quando eu faço alguma coisa com amor, vocês já fizeram o bem. Eu perguntei hoje, no nosso estudo do Evangelho, que nós temos ao sábado, de 3h30 às 4h30, antes de começar a palestra, fica ali naquela salinha, as pessoas que estavam, perguntei para elas: como você se sente quando você faz o bem? E todas elas falaram: maravilhosamente bem.
Vocês já repararam que nós somos filhos de Deus? Vocês já repararam que nós temos a essência divina de Deus dentro de nós? Vocês já repararam que quando vocês fazem ou seguem o caminho reto que Deus traçou para nós, você se sente bem? Então, meus irmãos, por que nós não só fazemos o bem? Porque ainda nós não desenvolvemos todas as virtudes. Pega uma virtudezinha. A partir de hoje, eu vou ser bom. Eu vou ajudar alguém. Começa a desenvolver essa virtude. A partir de hoje, eu vou ser honesto. Eu vou fazer alguma coisa para auxiliar alguém. Começa a desenvolver essa virtude. A partir de hoje, eu vou melhorar moralmente, que é o que os Espíritos estão falando, que nós precisamos aprender e desenvolver a nossa moral. Eu falo sempre aqui nas minhas palestras, e eu sei que vocês já ouviram várias vezes. Quando Jesus estava aqui no planeta, eu não sei quantos mil habitantes existiam. Quando os Espíritos vieram trazer a doutrina dos Espíritos, éramos 1 bilhão de habitantes. Vocês acreditam que hoje nós somos 8 bilhões e 200 milhões de habitantes? Em 167 anos, o planeta cresceu em habitantes, 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. E nós falamos assim: meu Deus, o mundo está perdido. Não. Deus está no comando. Deus está sempre conosco, nos auxiliando, nos protegendo. Jesus veio trazer esses ensinamentos para nós, para que nós pudéssemos desenvolver o amor para o qual nós fomos criados. Nada na vida é fácil. Se alguém vier te oferecer alguma coisa, pare para pensar, porque vai lhe pedir alguma coisa de volta. Se ela for lhe dar alguma coisa com a facilidade que você acha, simplesmente, nós temos que lutar. Nada foi fácil para ninguém. Para nós chegarmos até onde nós estamos, nós tivemos que lutar. E vamos continuar lutando, porque cada dia, quando nós abrimos nossos olhos, é uma vitória. Lembre-se sempre disso. O que nós não podemos fazer nunca é desistirmos. Não estamos sós. Os espíritos protetores, quando nós os chamamos, estão conosco. O nosso anjo de guarda está sempre conosco. Jesus falou para nós que todas as vezes que estivéssemos reunidos em seu nome, dois seres estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente. Eu estou com meu anjo de guarda aqui, pelo menos, fora os outros amigos que estão junto comigo. Então, eu sou mais de um. E sempre que eu penso em Jesus, sempre quando eu faço uma prece para Jesus, sempre quando eu peço a Ele ajuda, Jesus está presente. Sempre. Aqui, Jesus está presente. Porque nós estamos fazendo essa reunião com amor, com carinho, para que nós possamos aprender algo que realmente nós precisamos desenvolver. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência divina de Deus dentro de nós.
E nós podemos desenvolver muitas virtudes, fazer o bem e a caridade, desenvolver o amor, o sentimento do amor, porque os ensinamentos estão aí, e nós não aprendemos se nós não quisermos. Então, nas instruções dos Espíritos, no item 8 do capítulo 17, sede perfeitos, que nós começamos a estudar hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, François Nicolas Madeleine, em Paris, 1861, falou: ser bom, caritativo, caridoso, laborioso, trabalhador, sóbrio, ter a paz dentro de mim, acreditar que eu, como filho de Deus, posso fazer coisas maravilhosas, pensar em coisas boas, não deixar que pensamentos tristes ou negativos entrem dentro da minha mente, porque eles não nos pertencem, lutar, vencer, continuar nessa vida maravilhosa, porque se você olhar lá fora, que coisa linda que Deus fez para nós. A vida não é só de problemas, a vida não é só de dificuldades, a vida tem uma essência maravilhosa. Se você compreender, eu considero a vida linda. Por quê? E porque todos nós não podemos considerá-la, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar das doenças, das dores. Vamos começar a acreditar. Vamos desenvolver uma virtude, que é você realmente acreditar na existência de Deus, acreditar em você, que você é um guerreiro, que você é um lutador, que você é um vencedor. E esse Espírito continuou: honesto, modesto, humilde, responsável, com elevada moral, saber perdoar, ter amor no coração, alguma das qualidades do homem virtuoso. Por quê? Eu posso? Sim. Existem lá na erraticidade. Jesus falou na Bíblia, há 20 séculos: meu Pai continua trabalhando. Então, se Deus continua trabalhando, Ele continua criando espíritos. E por isso houve, de 167 anos para cá, um crescimento de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes aqui no planeta Terra. E há 20 anos atrás, os espíritos falavam que tinham lá na erraticidade, na fila para virem para cá, para esse planeta, de 24 a 32 bilhões de habitantes, de espíritos, criados por Deus. Então, a fila é longa. Se nós temos essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui encarnados, e essa encarnação é a melhor que nós temos, meu Deus, como que nós não podemos ver isso? Vamos aproveitar. Vem os ensinamentos para nós. Quantos seres? Vocês olham para Olimpíadas, vê aquele esforço daqueles seres que conseguem a vitória, que conseguem lutar para conseguirem alcançar a vitória. E nós que somos perfeitos,
O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Vamos aproveitar essa encarnação, vamos fazer o bem e a caridade, vamos ajudar alguém, vamos visitar um asilo, vamos visitar um orfanato, vamos olhar um hospital. Venham estudar. Precisamos. Aqui nós não pegamos ninguém a laço. As portas estão sempre abertas para aquele ser que compreender: poxa, eu quero fazer uma mudança na minha vida, então venha fazer a mudança na sua vida. Mas você tem que querer. Não adianta eu falar, você tem que querer, porque nós somos espíritos individuais. Lembre-se disso. Então, essa encarnação, que eu estou aqui hoje e agora, tudo que eu plantar de bom, eu vou colher lá no mundo espiritual. E quando eu chegar lá no mundo espiritual, não sei em que lugar que eu vou ficar na fila para ter uma nova oportunidade para voltar aqui no planeta Terra. Então, enquanto tem vida, nós temos chance. Se nós quisermos. Vocês viram as qualidades do homem virtuoso. E ele fala mais: todos os seres humanos, infelizmente, quase sempre têm pequenas enfermidades morais que desornam e atenuam as virtudes. As sensações estão aí. Estava falando para eles, para os nossos amigos que nós estávamos falando. Gosto às vezes de um churrasquinho, como muito, e às vezes eu fico, puxa, enfastiado de tanto comer. E eles falaram: poxa, seu Jaime, reduza, come menos. Sim, começa a se disciplinar. Quando o nosso irmão Emmanuel chegou para o Francisco Cândido Xavier e falou para ele: você tem uma missão aqui na Terra. E a missão que Emmanuel falou foi você vai psicografar 30 livros. 30 livros. E Francisco Cândido Xavier psicografou mais de 500 livros. Que eu, na minha encarnação, ainda não cheguei nem a 10% de ler, nem de ler a quantidade de livros que Francisco Cândido Xavier psicografou. E você tem que fazer 3 coisas, que é uma virtude também, porque é um treinamento. A primeira coisa, disciplina. A segunda coisa, disciplina. A terceira coisa, disciplina. Comecemos a nos disciplinar. Nós não vamos conseguir desenvolver todas as virtudes, mas nós podemos desenvolver uma bem. Quantas nós podemos? Quando você coloca o amor dentro do teu coração, quando você acredita nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando você pratica esses ensinamentos, os ensinamentos de Jesus estão atualizados há 20 séculos, que foram passados para nós há 20 séculos. Se você os ler hoje, eles estão atualizados. O que é que nós vamos fazer? Só nós é que vamos decidir. E esse Espírito falou para nós: aqueles que fazem ostentação
das suas virtudes, não é virtuoso, porque falta a qualidade principal. Outra virtude, a modéstia, a humildade, que tem o vício que mais lhes opõe, o orgulho e o egoísmo. Amigos, nós temos alguns vícios ou alguns defeitos que nós não podemos e não vamos conseguir extirpar de nós. Nós temos que conviver com esses, mas nós temos que aprender a domá-los. Quando você começa a desenvolver as virtudes, você começa realmente a reduzir esses sentimentos. Quando você olha para o teu guarda-roupa, que está lá cheio de roupas, há mais de 20 anos, que você fala assim, poxa, eu vou vestir essa roupa. E no dia 29 tivemos aqui um feirão, a R$2. E aí você tira aquela roupa e doa aqui. Quantas pessoas não saíram daqui felizes? Ajudaram a casa. Quando você pega na prateleira de um supermercado um alimento para você doar, aí você pensa assim, traz aqui o alimento, paga lá. Não, coloque uma pitadinha de amor. Pensa, esse alimento vai alimentar alguém, e quando aquele alguém receber esse alimento que você está doando, ele vai se sentir alimentado. Porque o Dr. Bezerra de Menezes, um dia, estava lá na Federação Espírita, quando chegou um ser e falou, Senhor, me ajude, eu não tenho nada na minha casa para poder dar à minha filha e à minha esposa. E o Dr. Bezerra de Menezes colocou a mão no bolso e não tinha um tostão, porque ele já tinha dado para tantas pessoas. Ele falou, não tenho, meu filho, eu vou te dar um abraço, assim como João também, com Pedro, fez há 20 séculos. Eu vou te dar um abraço, e quando você chegar em casa, põe um copo d'água para cada um da sua família, faça uma prece e vá dormir. E aquele ser, quando chegou em casa, colocou aquele copo d'água e fez uma prece, beberam a água e foram dormir como se estivessem alimentados de uma sopa. Vocês já sabiam que quando nós formos lá para a erradicidade, não vai ter aqui o churrasquinho, não vai ter nada que eu coma assim demais, não vai ter aqueles doces maravilhosos, lá vai ter uma sopinha, uma aguinha que vai me alimentar. Então, meus irmãos, vamos começar a desenvolver a virtude do desapego. Vamos começar a desenvolver a virtude do amor, do carinho, da compreensão. Vamos começar a desenvolver a virtude de ajudar, de ser honesto, de ser bom. Vamos procurar encontrar dentro de nós a paz, essa paz que é maravilhosa. Os Espíritos, a pergunta desse livro também, nós temos os estudos aqui nessa casa, tem lá no CEAP também, tem aqui na Irmã Joana também, a pergunta 893, os Espíritos falam o seguinte, está no capítulo 12, da perfeição moral, as virtudes e os vícios. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre
que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E na pergunta 894, há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer qualquer sentimento que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Estes lutaram outrora e triunfaram. Custam e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhe custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que completaram seus altos postos. Sem luta, não há vitória. Por mais difícil que esteja a minha vida, por mais dificuldade que eu tenha, por mais problemas, lute. Você sairá vencedor, porque nós temos a âncora que se chama Jesus, que está junto de nós. Deus não castiga, Deus nos ama. E o que acontece conosco não é Deus, somos nós. Porque quando eu faço algo de errado, quando eu faço algo que minhas sensações ultrapassam as minhas virtudes, e eu erro, eu prejudico alguém, eu tenho que resgatar. Então, meus irmãos, aproveitemos esses momentos que nós estamos aqui. Aproveitemos para nós aprendermmos a amar, aprendemos a ajudar. Neste livro, que foi lançado em 2006, os Espíritos falam aqui: os tempos são chegados. Nós não temos mais tempo para ficarmos de braços cruzados. Veio Jesus há 20 séculos. Antes, há 3.600 anos, já tinha vindo Moisés. E nós, de braços cruzados. Há 20 séculos, Jesus, eu de braço cruzado. Há 167 anos, a doutrina dos Espíritos, eu de braço cruzado. E aí? O que é que eu estou plantando? O que é que eu vou colher lá na erraticidade quando eu for para lá? Qual vai ser o lugar da fila para eu ter uma chance de voltar para um planeta de regeneração, como vai ser aqui o planeta Terra? E se eu continuar fazendo os erros? Se eu continuar cometendo tudo de mal que eu estou fazendo? Eu não vou voltar para cá. Eu vou para um outro planeta mais primitivo, para eu aprender a amar, para eu aprender essas virtudes que esses Espíritos estão trazendo para nós, para que nós possamos desenvolver. Nós temos que aprender a amar como Jesus nos ensinou. A virtude verdadeiramente digna deste nome não gosta de estardear-se. Ela se oculta na obscuridade,
e foge da admiração das massas, e os seres adivinham-na quando a reconhecem. Você não precisa ficar mostrando para ninguém o que está fazendo. Quando Jesus falou que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, Ele quis mostrar isso para nós. Você não precisa falar, eu sou bom, eu estou fazendo isso. Não. Faça a sua parte. Ajude alguém. Mas coloque sempre uma pitadinha de amor no teu coração. O amor é universal. Deus é amor verdadeiro. E Jesus veio nos ensinar a amar. Nós só temos que querer e aprender. Somos espíritos criados por Deus, inteligentes, racionais, e temos o nosso livre-arbítrio para nós definirmos exatamente o que nós queremos fazer da nossa vida. Quando Deus nos criou, éramos simples e ignorantes, e nós temos uma trajetória evolutiva que nós podemos fazer coisas maravilhosas. Amar, perdoar, desenvolver as virtudes que nós estamos falando. É fácil? Nada é fácil. Mas se eu não quiser, aí eu não consigo mesmo. Quando você quis construir uma família, você teve vontade de fazer. Quando você quis comprar uma casa, um carro, você teve vontade de fazer. Quando você quis um trabalho, você se esforçou e lutou para você entrar naquele trabalho. Então, você pode se esforçar a aprender a amar. Você pode se esforçar a desenvolver as virtudes que Jesus deixou, que os Espíritos vieram trazer e vieram falar para nós. E que nós, através do nosso estudo, como o Espírito de Verdade falou, Espírita, amai-vos em primeiro lugar, instruí-vos. Venham para essa casa, venham para qualquer casa, porque qualquer casa religiosa é uma casa abençoada por Deus. E onde estiver um ou mais reunidos, podem estar certos, pensando que Jesus está lá, pensando em coisas boas, em coisas para o bem, com pensamentos elevados. Você estando naquele ambiente, acredite, Jesus está presente. Todos os homens de bem ignoravam que fosse virtuosos, deixavam-se ir ao sabor das suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento desse meio. A virtude assim constituída e praticada é a que vos convido a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espiritual, a que vos concito a consagrar-vos. A virtude daquele que se apresenta como modelo e trombanteia ele próprio as suas qualidades a todos os ouvidos complacentes, esconde muitas vezes uma intensidade de pequenas torpezas e odiosas covardias. Esse é o Espírito François que está falando. O ser humano que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. O ser humano que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas quando essa satisfação se exterioriza para colher elogios, degenera em amor próprio. Todos que a fé espírita aqueceu por seus raios, e que sabeis
quão longe está a perfeição, jamais esbarreis em semelhante escolho de ostentação da virtude. A virtude é uma graça para todos os espíritos sinceros. Mas vale pouca virtude com modéstia, do que muita virtude com orgulho. Pela humildade é que um dia a humanidade se haverá de redimir, porque, pelo orgulho, a humanidade haverá de se perder. François Nicolas Madeleine. Então, meus amigos, nesse momento que nós estivemos aqui, espero que tenhamos falado algumas palavras interessantes para que nós, como seres inteligentes, criados por Deus, como seres racionais, pensemos não aqui, na nossa vida só aqui, mas na nossa vida espiritual. O momento que nós estamos aqui, nós sabemos que este momento, aqui, nesta palestra, é que nós somos mais bem tratados. Aqui, um está doando ectoplasma para o outro. Aqui, aquele que está precisando, está recebendo. E não só nós, mas pode estar certo, existe um Maracanã repleto de espíritos ouvindo, porque quando você faz alguma coisa com amor, pode estar certo, existem espíritos que estão se beneficiando. Nós não devemos apenas olhar para nós, que nós estamos vendo, que nós estamos encarnados. Nós devemos sempre olhar que existem companheiros que, através do nosso exemplo, podem se melhorar, podem desenvolver, podem seguir a sua trajetória evolutiva e muitas vezes podem libertar a nós e a eles. Porque quando você melhora, você não está somente se melhorando, você está melhorando a tantos seres que podem estar te acompanhando, que podem estar te ouvindo, que podem estar te seguindo. Eu tenho certeza que quando eu entrei nessa casa, eu tinha alguns companheiros que me acompanhavam. E tenho certeza, graças a Deus, que eles, com a melhora que eu tive, eles também se melhoraram e seguiram a sua trajetória. Então, só depende de nós, depende da nossa vontade, depende de você acreditar em você e lutar. Olhem para trás, observem as vitórias que já foram alcançadas e acreditem, a vitória sempre virá. Jesus está presente conosco, nos auxiliando e nos protegendo, nos abençoando. E esses seres iluminados, abençoados, elevados, continuam conosco quando nós, com a nossa sintonia e com nossos pensamentos, os chamamos se nós os quisermos. E antes de nós terminarmos, porque a hora passa tão rápido, eu gostaria de pedir a todos vocês que olhassem para essa luz, fechassem os seus olhos e convertessem essa luz na luz que é transmitida através do coração de Jesus. E vamos, com essa luz que está vindo para nós, irradiar essa luz sobre nós, sobre nossos familiares, sobre nossos amigos, sobre aquelas pessoas que estão precisando de nossa ajuda, da nossa vontade, do nosso amor. Aqueles espíritos que desencarnaram, que se formam um cinturão, um cordão
de flores iluminadas, e que eles recebam essas flores e possam se libertar e possam seguir a sua trajetória evolutiva. Muita luz, muita paz, muito amor no coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, seu Jaime, por nos trazer elucidações, né, reflexões tão significativas e necessárias, né, para a nossa caminhada. Vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o tratamento pelo passe. Peço a todos que, por favor, permaneçam em silêncio, compenetrados, com pensamentos elevados, e aos passistas que, por favor, se posicionem. Pensando em Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Sob essa paz que permanecemos, oremos ao nosso Pai de misericórdia infinita, agradecendo por esta oportunidade, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de recebermos toda essa luz, todas essas energias positivas. Obrigada, Mestre Jesus, por seu amor e por sua misericórdia. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, pela sua indulgência e abnegação. Senhor Jesus, Mestre amado, nos dê sempre força e coragem para continuarmos, fé e esperança para nunca desistirmos.
Sabemos que o caminho não é fácil, mas acreditamos, Senhor, que o pior já passou. Com a certeza de que sempre o Senhor está segurando as nossas mãos. E se cairmos, temos a Ti para nos levantarmos. Obrigada, Mãe Santíssima, por todo o seu amparo, por toda a sua proteção, por toda aos seus pedidos, que eu sei que quando a mãe pede ao filho, tudo é atendido. Pedimos agora por todos aqueles nomes dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão nas caixinhas e por todos aqueles que estão presentes, por aqueles que estão ausentes, que eles possam ser alcançados por esse amor, por essa luz, por toda essa vibração. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estar conosco. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes e aos mentores dessa casa. Obrigada, essa casa, por todo acolhimento. Que possamos voltar protegidos para os nossos lares, com os nossos corações iluminados, repletos de amor e nossos pensamentos transformados. Graças a Deus. Graças a Deus. Peço a vocês um minutinho da atenção de vocês para fazer aqui alguns